Se você precisa se destacar no mercado de trabalho, presta bastante atenção nesse vídeo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como o Excel pode ser a chave para destravar a sua carreira profissional e abrir portas para aquele aumento que você precisa, para aquela promoção que você está tanto esperando e também te ajudar a passar em processos seletivos. Esse curso é para você que já está familiarizado com o Excel, que sabe usar os recursos básicos, os recursos intermediários, mas sente que precisa dar um passo a mais. E é para você também que nunca abriu uma planilha de Excel e não sabe nem por onde começar. É para você que sente que está estagnado profissionalmente. Para você que já fez diversas entrevistas de emprego e ainda não conseguiu o resultado que você esperava. E por que eu falo do Excel? Porque ele é a ferramenta corporativa mais utilizada no mundo e uma das mais requisitadas pelas empresas. Se você fizer uma busca rápida lá no LinkedIn, você vai perceber que existem mais de 60 mil vagas em aberto buscando profissionais com conhecimento em Excel. Isso sem falar os outros sites de recrutamento e seleção. Mas antes de te mostrar como o Excel ele pode abrir as portas para você ter um sucesso profissional que você tanto espera, eu quero te falar um pouquinho de mim, seu professor de Excel. Me chamo Thiago Santiago, sou especialista em Excel, trabalho com Excel há mais de 10 anos. E a minha história com o Excel começa há muito tempo atrás. Eu era um jovem, nasci, cresci na fazenda, tive a oportunidade de ir para a cidade para estudar, para trabalhar e entrei em uma empresa aos 16 anos para trabalhar na limpeza. Era uma fábrica de ração na época. E aí, trabalhando nessa empresa, surgiu uma vaga para mim na área administrativa. Foi então que eu tive acesso ao Excel. Naquela época eu usava computador só em lan house, não tinha nem computador em casa. Então eu usava o computador para jogar, para assistir vídeo, para usar o MSN na época, e eu nunca tinha tido acesso ao Excel. Eu já tinha ouvido falar, mas acesso eu não tinha tido ainda. Quem me indicou para aquele emprego era um amigo e esse amigo me ensinou a usar essa ferramenta, a dar os primeiros passos. Eu sabia fazer uma soma, sabia fazer formatação de células e achava que eu sabia muito. Foi então que surgiu uma vaga numa empresa e eu fiz a inscrição para esse processo seletivo. Chegando nesse processo seletivo, passei pelo coordenador, depois eu fui entrevistado pela diretora da empresa. E a diretora me perguntou se eu sabia usar o Excel. Eu achava que eu dominava o Excel. E ela pegou e me falou assim, você sabe quais funções? E aí eu pensei, eu não faço ideia o que é função. Hoje eu sei que função é a função PROC-V, a função SI, é a função soma-SI, mas naquela época eu não fazia ideia do que era uma função no Excel. Foi aí que eu tive um estalo. Eu preciso aprender, eu preciso me aprofundar no conhecimento dessa ferramenta. Obviamente, eu não passei nessa entrevista de emprego. Surgiu uma outra oportunidade, fiz novamente uma entrevista, esse amigo meu participou também, e aí nessa entrevista eu já sabia um pouquinho mais de Excel, mas não era aprofundado ainda. Nessa entrevista me perguntaram assim, você sabe fazer tabela dinâmica? Eu não sabia fazer tabela dinâmica. E eu respondi que sabia. Eu menti na entrevista de emprego, falei que eu tinha Excel avançado, que eu sabia fazer tabela dinâmica. E entrei nessa empresa, aprendi muito, aprendi a tão famosa tabela dinâmica. E a partir daí eu comecei a buscar informações na internet para compor o meu conhecimento de Excel. Então eu aprofundei de fato nessa ferramenta. Mas durante essa minha jornada eu cometi 2 erros. O primeiro era querer ser simplista demais. Era passar relatório, passar informações sem validar, até porque eu não sabia fazer validação de informações, eu não tinha certeza que aquelas informações estavam certas, então eu enviava um relatório e ficava com medo, porque virava e mexia, esse relatório estava errado. Eu demorava demais para fazer um relatório simples, então eu era muito simplista. Observe, ser simplista é diferente de ser simples. Quanto mais simples e mais leve o seu relatório for, melhor você está conseguindo transmitir a informação de forma leve. Mas ser simplista, deixar de formatar uma célula, deixar de usar um recurso que poderia te ajudar no dia a dia, é ser simplista. E o segundo erro que eu cometi foi quando eu comecei a buscar informações, a aprender a usar o Excel de fato, foi querer aplicar coisas difíceis demais no meu dia a dia. Então, o que eu fiz?
eu tinha uma dúvida específica, eu pegava o computador, ia lá, pesquisava, e aí eu via que na internet tinha uma forma muito cabulosa de fazer aquilo e eu tentava ficar inventando demais. Isso porque na internet nós vamos ter várias informações soltas. Se você quiser aprender Excel, você nem precisa de uma formação em Excel. Você nem precisa estar fazendo esse curso. E olha que eu estou tentando te vender esse curso, hein? Você nem precisa estar fazendo esse curso. Você pode abrir mão de um tempo muito valioso que você tem para buscar informações a respeito do Excel. Foi isso que eu fiz. Só que aí você vai encontrar informações complexas demais, informações rasas demais. E qual que é o perigo disso? É que você vai perder tempo sem ter um caminho traçado para ter esse conhecimento. Baseado nisso, na minha trajetória profissional, eu percebi e eu vi que muita gente tratava o Excel como um bicho de 7 cabeças. E na verdade não é. O Excel hoje ele tem mais de 500 fórmulas, totalizando aí mais de 1000 ferramentas à sua disposição. Mas você não precisa saber todas elas. Se você souber 5 ferramentas, eu chamo elas de Big Five, entre fórmulas, e aí dentro dessas 5 ferramentas estão fórmulas e ferramentas também que o Excel oferece, você vai conseguir se destacar sim no mercado de trabalho e conseguir aquela vaga que você tanto almeja. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 ferramentas que você precisa conhecer para destravar o seu conhecimento em Excel. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a top 5 aí, ferramentas que o Excel tem que pode te ajudar a conseguir um destaque maior no mercado de trabalho. É claro que nesse vídeo eu não vou conseguir me aprofundar em todas, mas já é bom para você ter uma noção de quais ferramentas vai te diferenciar aí no mercado de trabalho. A começar, né, pelo PROC-V. Você deve estar pensando assim, poxa, você está falando do PROC-V, mas já existe o PROC-X. Existe o PROC-X, mas eu estou falando do PROC-V porque nem todo mundo tem a versão mais recente do pacote Office, que é a versão 365. Enquanto nem todo mundo tem a versão mais recente, você pode encontrar aqui no meu canal alguma aula que eu ensino o PROC-X, mas enquanto nem todo mundo tem essa versão mais recente, eu vou te mostrar o PROC-V. Só vale lembrar que na formação Portas Abertas, eu ensino o PROC-X, eu ensino o PROC-V, eu ensino o índice CORRESP, todas as funções de referência que você precisa aprender, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo PROC-V. O que o PROC-V faz? Observe que eu tenho duas bases de dados. Eu tenho uma base de dados de relatório de vendas e na minha base de dados 1, eu vou chamar ela de base de dados 1. Eu tenho data da venda, nome do vendedor, o código do produto, o nome do produto, o fabricante, a quantidade, o valor unitário eu não tenho, então o valor de cada produto eu não tenho, e o total vendido eu não tenho, porque ele é uma multiplicação entre o valor unitário e a quantidade. Show? Então na minha base de dados 1 eu tenho isso. Na minha base de dados 2 eu tenho o código, o produto, o fabricante e o valor unitário. Então, digamos que essa base de dados 2 é o meu cadastro do produto. E aqui é o meu cadastro das vendas. Show de bola? O que o PROC-V vai fazer? Eu vou fazer o PROC-V na base de dados 1, ele vai escanear aqui a minha base de dados 2 e retornar o valor unitário. Como que ele faz isso? Ele vai fazer isso com base em uma referência. E qual que é a informação que nós temos nas duas bases de dados que não se repete na base de dados 2, né? É importante frisar isso, e que vai servir como referência para mim. Nós podemos utilizar o nome do produto, vamos lá, Moto G23. Moto G23 é o último item aqui, ó, do código 45, ele é 4107. Então eu posso vir aqui e digitar, mas não é inteligente fazer isso, certo? Nós podemos fazer um PROC-V para buscar essas informações. Além do nome do produto, nós temos o código, que é uma informação mais consistente ainda. Então eu vou fazer o meu PROC-V a partir do código do produto. Então, olha só, código 45, eu sei que é o último item aqui, ó, Moto G23. Código número 34, eu sei que é esse item aqui, 4.796.
Show? Não é inteligente eu digitar. Então vamos lá, vamos fazer o PROC-V. Você vai digitar igual PROC-V, abrir o parêntese, e aqui nós vamos informar o valor procurado, ou seja, a nossa referência. Nesse caso, a nossa referência entre as duas tabelas é o código do produto. Então vou clicar aqui sobre o código do produto, vou apertar ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar a matriz tabela. Que negócio é esse de matriz tabela? O que é matriz tabela? É onde está a informação que eu quero buscar. Então vai estar na base de dados 2. Então eu seleciono aqui, ó, minha base de dados 2. Show de bola? Selecionei ela. Agora eu vou apertar ponto e vírgula e vamos informar em qual coluna, qual número, índice, coluna que está a informação que eu quero buscar. Vamos lá. Antes de informar qual número, índice, coluna, nós devemos prestar atenção em uma coisa. Observe que a minha matriz tabela, ela possui 4 colunas. A coluna código, a coluna produto, a coluna fabricante e a coluna valor unitário. Show de bola? Então nós temos aqui 4 colunas. Bacana? Partindo desse pressuposto, nós vamos contar em que número de coluna, qual o número da coluna que está a informação que eu quero. Então, partindo desse pressuposto, a coluna código é a coluna 1, a produto é a coluna 2, a coluna fabricante é a 3 e a coluna valor unitário, que é a informação que eu quero, é a coluna 4. Então, vou digitar 4. Vou teclar ponto e vírgula e agora eu vou responder. Eu quero uma correspondência aproximada ou eu quero uma correspondência exata? Eu quero uma correspondência exata. Eu posso clicar sobre falso ou digitar 0 e fechar parêntese. Olha só o que ele fez. Ele foi lá na base de dados que eu havia selecionado e ele trouxe para mim o resultado que está na minha coluna 4 da minha matriz tabela. Show de bola? Referente ao código número 45, que é R$ 4.107. Tá certo? Tá certo. E agora, o que eu faço? É só arrastar para todo mundo? Eu vou arrastar para todo mundo, vai dar um erro e eu vou te explicar por que agora. Vamos lá. Arrastei e nós conseguimos identificar alguns erros. Você sabe me dizer por que está acontecendo esse erro? Vou deixar você pensar um pouquinho. Por que esse erro está acontecendo? Me responde. Não precisa responder porque a gente não está ao vivo aqui. Beleza? Mas eu vou te mostrar por quê. Olha só. Quando nós selecionamos a nossa matriz tabela, vou apertar F2 aqui para a gente ver a matriz tabela. Então, na minha primeira linha, tá tudo certo, tudo bonitinho. Quando eu apertar F2, observe que a matriz tabela que estava na coluna, na linha 1, ela desceu para a linha 2. Na medida que eu vou arrastando isso para baixo, ela vai arrastando também. Vai chegar um momento que ele vai perder a referência. Olha só, o código aqui é 2. O código 2 aqui não está selecionado. Como que a gente corrige isso? Então, voltando aqui no nosso PROC-V, vamos apertar F4. Por que isso acontece? Existe um conceito chamado referências relativas e referências absolutas. Referências relativas são aquelas referências que ela vai arrastando. Quando você arrasta uma fórmula, ela vai mudando na medida que você faz isso. Referência absoluta é quando nós travamos isso. E como que a gente faz para travar isso? É muito simples, olha só. Vou lá em F4. Ou desculpa, F2. Então, vamos ver. Olha só. Essa primeira condição é o valor procurado, ela tem que ser relativa, ela tem que descer. A segunda condição é a matriz tabela, ela não pode ser relativa. Só que a minha matriz tabela está indo da linha L1, da célula L1, à célula O2. Eu seleciono esse camarada aqui, ó, e aperto F4, dou Enter. Show? Vou dar um duplo clique e aí ele vai travar. Não importa agora em que lugar da minha base de dados, da aplicação da minha fórmula tiver, ele vai manter a minha referência como absoluta. Então, esse foi o PROC-V, uma ferramenta que eu considero muito importante
e que vai te ajudar a ganhar um tempão aí na execução das suas tarefas diárias. E a próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta de tabela. E você deve estar pensando assim, Thiago, mas isso que você está fazendo aí, essa tela que eu estou vendo aqui na minha frente, já é uma tabela. Na verdade não é. O nome disso é intervalo de dados, mas não está formatado como tabela. E eu vou te mostrar como nós formatamos isso como tabela e vou te falar também alguns benefícios de se formatar como tabela. Olha só, para você formatar, vai na base de dados que você quer, tá vendo? Se vocês perceberem, nós temos duas bases de dados aqui. Então você vai em uma das duas bases de dados, ou na base de dados que você quiser, clique em qualquer lugar, vem aqui no menu Página Inicial e vem aqui, ó, Grupo de Funções Estilo e Formatar como Tabela. A partir daí, ele vai trazer layouts prontos para a sua tabela. Eu vou clicar aqui nessa primeira, mas você pode colocar o layout que você quiser aí, vai depender do seu gosto. Cliquei aqui, ele vai falar assim, ó, vai aparecer uma janelinha, Criar Tabela, com o intervalo dos dados, até lá embaixo, tá vendo? E aqui ele vai aparecer a opção, minha tabela tem cabeçalhos? Minha tabela tem cabeçalhos, ó, cabeçalho data da venda, vendedor, código do produto, show? Beleza, é isso aí, eu vou dar OK. A partir daí, ele formatou essa base de dados como tabela e trouxe um estilo próprio, olha só. Observe, vou voltar aqui no do PROC-V, que essas informações estavam um pouco soltas, difícil de se localizar. Então, quando se formata como tabela, ele já traz um estilo próprio, faz uma separação bacana e você consegue ter uma visualização melhor das informações. Mas quais os benefícios de se formatar como tabela? Visualmente, poxa, isso é sensacional. Mas digamos aqui, eu vou descer, ó, eu vou rolar aqui o cursor do meu mouse até lá embaixo. Digamos aqui que eu precise totalizar, eu quero saber o valor total das vendas aqui nesse relatório. Eu posso fazer uma soma, mas quando está formatado como tabela, é só você clicar aqui, ó, e você vir em linha de totais. Quando você vem em linha de totais, ele habilita automaticamente uma linha com totalizadores. Que bacana, né? Então, ó, eu vou clicar nessa última linha, a linha de totais, e vou clicar nessa setinha. Além da soma, ele consegue aplicar a média, então ele pega o valor médio dos produtos, ele consegue fazer uma contagem, quantidade de informações aqui preenchidas nesse intervalo. Ele consegue informar qual é o valor máximo, o valor mínimo, a soma, né? O desvio padrão e tantas outras funções, sem que você precise digitar uma fórmula para isso. Então, a formatação como tabela tem esse benefício e você consegue aplicar isso para todas as colunas das linhas de totais. É só clicar sobre a coluna que já vai habilitar essa setinha apontada para baixo aqui para você conseguir fazer essa aplicação. Vamos saber quantos itens foram vendidos? Então a gente vai fazer uma soma aqui, ó, 236 aparelhos celulares, que totalizam 1.565.468. Bacana? Um outro benefício é que, quando está formatado como tabela, olha só, olha os meus cabeçalhos. Show? E observe que na minha tabela 2 não está formatado como tabela. Se eu arrastar o cursor do mouse para baixo, aqui, ó, na cabeça da minha coluna, ela fica com o nome do nosso cabeçalho. Como essa base de dados aqui do lado não está formatado como tabela, a gente pode perder essa informação. Então esse é mais um benefício. Um segundo benefício de estar formatado como tabela é que se eu acrescentar informações aqui na minha linha ou nas colunas, ele vai replicar a formatação das células. Vamos fazer um teste aqui? Vou colocar uma coluna aqui chamada teste. Ele trouxe toda a formatação que estava sim nas colunas anteriores. Isso é importante porque se você for fazer um relatório que tenha tabelas dinâmicas, por exemplo, você pode ir atualizando, inserindo linhas, inserindo colunas, sem precisar ficar voltando e atualizando a base de dados. Quando você estiver fazendo a formação Portas Abertas, você vai entender mais esse conceito de tabelas e tabelas dinâmicas, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a função se.
que é uma das ferramentas também que eu considero muito importante. Se você conhece a função se, você vai poupar muito tempo aí no seu dia a dia. O que é a função se? Olha só, digamos aí que o seu chefe chegou em você e falou assim, ó, esse aqui é o relatório de vendas e eu quero que você faça a seguinte análise. Se o camarada ele fez uma venda acima de 50 mil, ele vai ter direito a um percentual, a um bônus, tá bom? Então você vai marcar para mim cada uma dessas vendas que tem direito a bônus, beleza? O que você faria? Eu viria aqui, ó, você poderia vir aqui, né? Eu não viria não. Você poderia vir aqui e analisar o valor total vendido. 8 mil tem direito a bônus? Não tem. 28 mil tem direito a bônus? Não tem. 19 mil tem direito a bônus? Não tem. 67 tem direito a bônus. Então vou lá e digito bônus. Aí a gente vai, e aí você pode ir analisando. 27, 57, 47. Não é inteligente fazer isso. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta no Excel que pode te ajudar, que é a função se. Como que nós aplicamos a função se? Você vai digitar igual se, abre o parêntese. E nós vamos informar um teste lógico. Nós já sabemos que a informação que nós queremos, a nossa referência, ela está na coluna H. E o que é teste lógico? É uma condição, na verdade. Se o que tiver nessa coluna H ou na célula H2, nesse caso, né, que é essa informação, se o que tiver for maior que 50 mil, eu quero que retorne a informação. Então, o teste lógico é exatamente essa condição. Se o que tiver aqui for maior ou igual a um valor específico. Show? Vamos fazer que você vai entender. Se... Olha só uma coisa interessante, a importância de se formatar como tabela também. Quando nós colocamos aqui, ele não traz para a gente o número da célula, tá vendo? Célula H2, ele não traz para a gente essa célula. O que ele traz? Ele traz o nome da coluna. Por quê? Porque a nossa tabela, ela trata isso como informações colunares, e você vai entender o motivo por quê. Então, se o que tiver na coluna total vendido for maior que 50 mil, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Ele tem que retornar essa informação aqui, ó, que está na minha célula M3. Eu vou apertar um F4 para travar. Show de bola? Ponto e vírgula. E se essa informação for falsa? Se essa informação for falsa, ele vai retornar o que está na minha célula M4. E eu vou apertar F4 para travar. Fechei parêntese e teclei Enter. Ele replicou para todas as demais células sem eu precisar clicar e arrastar a minha função se. Show de bola? Então, o que a função se fez? Ela escaneou aqui essa informação. Se for maior que 50 mil, ele retornou com bônus. Se for menor, ele retornou sem bônus. O que eu falei sobre a questão de se formatar como tabela? Eu não precisei clicar e arrastar, ele já fez a replicação aí das informações de uma só vez. Bacana, gente? Então, vamos agora para a nossa quarta ferramenta que eu acho muito bacana e é muito importante que você conheça, que é a ferramenta de formatação condicional. E o que é a formatação condicional? Digamos que você fez o relatório lá com a função se, que o seu chefe te pediu, foi super rápido, e agora ele chegou em você e falou assim: eu gostei, mas esse relatório está muito difícil de analisar. Eu quero que você mostre para mim visualmente o que tem bônus e o que não tem bônus. Pinta para mim a célula que tem bônus de verde e a célula sem bônus de vermelho. Então você vai analisar um a um e aí você vai vir aqui no menu página inicial, vai pintar de vermelho, vai pintar de verde, desculpa, o que não tem bônus. A letra é branca, vai fazer isso? Você pode fazer isso, vai te tomar um tempinho, mas existe também uma outra ferramenta que vai te dar mais produtividade, que é a formatação condicional. E como nós aplicamos a formatação condicional? Olha só, nós vamos selecionar a base de dados com a informação que nós queremos aplicar à formatação condicional. Você vai vir aqui no menu página inicial, formatação condicional, regras de realce das células e é igual a. Então você vai formatação condicional só para fixar na sua mente
regras de realce da célula e você vai vir nessa opção, é igual a. Bacana? Então, é igual ao quê? Então, o que for igual a bônus, observe que quando eu cliquei em bônus, já trouxe uma formatação padrão. Ele já identificou aqui na base de dados o que está escrito bônus. O que tiver escrito bônus, vamos formatar com, aqui está preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, nós não queremos isso. Nós vamos colocar em formato personalizado. Se você quiser manter, fica a seu critério. Quando nós abrimos aqui formato personalizado, nós podemos mudar a formatação do nosso texto. Então aqui, ó, nós temos aqui uma aba fonte, borda, preenchimento. E temos a aba número também, que vai mudar o formato do número, se for dinheiro, se for data. Não vamos entrar nesse assunto agora, beleza? Nesse caso, nós vamos alterar a fonte. Tá vendo que a fonte está branca? O nosso texto aqui está branco e negritado. É isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos clicar em negrito. Então, olha aqui, já negritou a informação. Aqui, nós vamos mudar para branco. A nossa fonte vai ficar branca. Beleza. Qual que é a outra alteração que a gente quer que faça? O preenchimento. Então a gente clica aqui no preenchimento e o preenchimento é essa corzinha verde aqui no fundo da nossa célula. E eu vou clicar aqui em verde. Show? E vou dar um OK. Olha só, já fez a alteração. Então o que tem bônus pintou de verde. E eu vou dar um OK para a gente fixar a nossa formatação. Show de bola? Então essa foi a nossa formatação condicional. Para fixar na mente de vocês, eu vou repetir novamente, agora sem bônus. Então vamos selecionar aqui a nossa base com as informações, menu página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Depois disso, a gente vai informar a nossa referência e a gente também, ao invés de buscar uma referência, nós conseguimos digitar. Dessa vez eu vou digitar. Sem bônus. Opa, bônus não, né? Sem bônus. Então, o que ele fez? Ele identificou o que está escrito sem bônus e já trouxe uma formatação para a gente. Eu não quero essa formatação rosinha com vermelho. Eu quero a vermelho com branco. Então, a gente vem em formato personalizado. Vamos mudar novamente. Vou colocar aqui negrito, a cor branco e o preenchimento vermelho. E dar um OK. E um OK novamente. Então, claro que aqui está uma salada e você que vai participar do nosso curso, vai fazer a nossa formação, vai ouvir muito isso. Preze sempre pelo profissionalismo das informações que você está repassando, tá bom? Às vezes você pinta demais as células e aí fica muito infantil, fica cores muito escancaradas, isso não é bom, tá bom? Então, show de bola! Nós já conseguimos fazer uma análise e identificar aqui quem ganhou bônus e quem não ganhou bônus. Bacana, galera? Então essa foi a ferramenta de formatação condicional. Lembrando que esse aqui é só a ponta do iceberg da formatação condicional e nós podemos aprofundar e nós iremos aprofundar mais na nossa capacitação avançada em Excel. A próxima ferramenta que vai te ajudar muito aí a ser um destaque no mercado de trabalho é a tabela dinâmica. Lembra que eu contei para vocês na minha história que quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, alguém me perguntou se eu sabia fazer tabela dinâmica, eu falei que sabia, eu menti, passei no processo seletivo, tive que correr atrás aí, eu e um amigo meu, tive que correr atrás aí do tempo para aprender tabela dinâmica. Então, é essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês agora, tá? E o que a tabela dinâmica faz? Ela vai pegar uma base de dados complexa e vai transformar num resumo dinâmico, tá bom? Vou mostrar para vocês na prática. Olha só, continuando aqui trabalhando com aquela base de dados que nós já vimos trabalhando, nós temos aqui data da venda, vendedor, código do produto. Vamos selecionar aqui a nossa base de dados, vamos vir aqui no menu inserir tabela dinâmica. E aqui nós vamos inserir a tabela intervalo. Ele vai abrir uma caixa de diálogo para a gente. E aqui nós temos tabela dinâmica da tabela ou intervalo. Bacana? E aqui nós vamos informar
ele está vindo de um intervalo de dados, lembra que eu falei lá atrás o que era intervalo de dados? Ou de uma tabela. Ele está vindo da tabela e ele trouxe para a gente o número dessa tabela, a tabela 24. Depois disso, ele vai perguntar para a gente assim, ó, escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Se você quer que eu crie uma nova planilha, e o que é uma planilha aqui nesse caso? São essas guias aqui, ó, que ficam aqui embaixo. Então ele viria aqui, ó, e acrescentaria mais uma planilha. Ou você quer colocar isso aqui em uma planilha existente. No meu caso, eu vou colocar numa planilha existente, mas você pode também colocar na nova planilha, fica a seu critério. Quando eu clico em planilha existente, eu vou selecionar onde vai ficar a minha tabela dinâmica. E nesse caso, a minha tabela dinâmica vai ficar bem aqui, ó, na célula L4. E eu vou dar um OK. Vejam, observem que ele trouxe para a gente uma informaçãozinha, um quadrozinho escrito tabela dinâmica 1. E quando eu clico nessa área, ele vai trazer para a gente, ele vai habilitar para a gente mais uma ferramenta que é campus da tabela dinâmica. E o que tem nesse campus da tabela dinâmica? Olha só, ele traz para a gente aqui, a princípio, as informações, as nossas informações colunares. Data da venda, vendedor, código do produto, fabricante, quantidade, valor unitário, total vendido e bônus. É tudo isso que nós temos aqui. Show? Então ele vai trazer para a gente essas informações. Ao clicar em qualquer uma dessas informações, ele já habilita para a gente, ele já traz essa informação aqui, ó, para a linha da nossa tabela dinâmica, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu voltar o vendedor para cá. E eu tenho uma pergunta aqui, ó. Qual o valor total das vendas que obtiveram bônus? Então eu quero saber qual o total dessas vendas que tiveram bônus. Nós podemos vir aqui, clicar aqui 67 mil, mais 57.600, mais 78.830, mais 52.818. Bacana, mas isso vai exigir bastante tempo e não é isso que nós queremos. Nós queremos ser mais produtivos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha coluna bônus e ele trouxe pra gente, ó, todas as informações que estão lá em bônus. Bônus e sem bônus. Então, tudo que está aqui, ele vai trazer pra gente. Se eu acrescentar uma outra informação aqui, ele aparece lá. Não é isso que eu quero. Então, bônus. Mas o que eu quero saber? O valor total. Então a gente vem em total vendido, tá vendo? Total vendido. E eu arrasto total vendido para cá, ó. Se eu vir para cá, não posso fazer isso. Mas eu posso colocar eles em qualquer um desses quadros. Vou colocar em valores. Então só recapitulando. Quando eu coloco uma informação em linhas, ele aparece aqui nas linhas. Quando eu coloco em valores, ele aparece à frente, o valor referente a essa informação. Se eu pegar bônus e arrastar para colunas, essas informações ficarão colunares, bônus e sem bônus. Show? Para mim, tanto faz. Então, nós já temos a resposta da nossa pergunta. Vou até formatar aqui como moeda. Então, o valor total vendido das vendas que obtiveram bônus é 614.594. E se eu quiser aprofundar mais nessa análise, quais vendedores obtiveram bônus? Vamos descobrir? Então, se eu pegar vendedor aqui, ó, olha só, vendedor, e arrastar para abaixo de bônus, ele vai trazer para a gente quais desses vendedores obtiveram bônus. Alfredo, Maitê, Marcelo. Na verdade, é a soma das vendas desses vendedores que tiveram bônus. E as vendas que ficaram sem bônus, também teve venda do Alfredo. Por quê? Ele pegou o total dela e dividiu entre bônus e sem bônus. Além disso, nós conseguimos trabalhar mais informações. Por exemplo, eu vou pegar fabricante e vou colocar aqui em colunas. Então, nós conseguimos identificar as vendas do Alfredo que tiveram bônus e referente a qual fabricante. Se é Apple, se é Motorola, Samsung, enfim. Então, ó, as vendas do Alfredo referente a Apple, ele não obteve bônus. Mas o Motorola, ele teve 74.900 de bônus. E assim vai. Se eu quiser fazer um filtro específico somente pelo fabricante, olha só, eu vou pegar fabricante, colocar em filtros.
Sim. Por quê? Ele comeu aqui as informações. Quando eu coloquei... Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, quando eu coloquei a informação fabricante aqui em filtros, observem que tem um texto aqui em cima, certo? A nossa pergunta. Se eu arrastar e colocar, ele vai falar assim, ó, essa ação irá sobrepor a tabela dinâmica com dados já existentes na planilha. Deseja substituir os dados? Sim, eu coloquei sim e ele foi lá e apagou essa informação. Mas eu não tem problema, quero só mostrar para vocês. Quando eu coloco aqui o fabricante, eu consigo aplicar um filtro. Eu só quero filtrar Apple. E aí ele vai trazer as informações referentes a Apple. Por que é importante saber tabela dinâmica? Se você quer aprender a construir dashboard, e é o que você vai aprender na formação Portas Abertas, saber tabela dinâmica é essencial. É muito importante, tá bom? E agora eu vou aqui e marco tudo. Então essa foi a nossa Big Five, as 5 ferramentas que eu acho que são muito importantes. Se vocês conhecê-las mais a fundo, se aprofundarem no conhecimento dela, vocês vão obter um destaque muito bacana aí no mercado de trabalho, na empresa de vocês, em processo seletivo e em tudo que vocês se proporem a fazer. E na nossa formação, nós nos aprofundamos mais nessas ferramentas, nós vamos entrar no detalhe, botão a botão, função a função. E você que está assistindo a gente, se tiver a oportunidade de se tornar aluno da FPA, da Formação Portas Abertas, eu tenho certeza que vai agregar muito para o currículo de vocês e para o conhecimento de cada um de vocês. Agora que você conheceu as 5 ferramentas, existe uma forma mais aprofundada de você conhecer sobre esses temas, e não só sobre esses temas, mas outros muito relevantes no meu curso, que é a Formação Portas Abertas. E o que é a Formação Portas Abertas? Eu gosto de chamá-la de FPA. A FPA é uma formação 100% online, com aulas gravadas. São mais de 130 aulas totalmente online para você poder assistir e reassistir quantas vezes quiser. Além do mais, você vai ter acesso imediato, então se você fizer a aquisição da nossa formação agora você já tem acesso e já começa a estudar Excel. Todas as aulas práticas da nossa formação possuem um material de apoio para você assistir às aulas e praticando na medida com que você vai aprendendo. E além de tudo isso, você vai contar com suporte especializado. E agora eu vou mostrar para você todo o conteúdo do nosso curso. Isso mesmo, vou mostrar para você no detalhe, aula por aula, todos os módulos, as 138 aulas que compõem o nosso curso. Nossa formação, como eu já disse, vai do básico ao avançado, começando em abrir uma planilha de Excel até a criação de dashboards. E agora eu quero mostrar para vocês aquilo que eu chamo de trilha do sucesso. Exatamente, todas as aulas, todos os módulos, toda a formação Portas Abertas. Tudo aquilo que você vai aprender e vai conhecer na nossa formação, tá bom? Começando aqui pelo módulo 1, eu vou te mostrar todos os fundamentos do Excel. Você vai conhecer o Excel na prática, na aula 1. Depois disso eu vou detalhar todos os menus, vou te apresentar botão por botão, grupo de funções por grupo de funções, você vai entender o que é grupo de funções da nossa formação. Depois eu vou dar uma dica sobre personalização da barra de acesso rápido, vou te apresentar todas as extensões do Excel, vou te mostrar como se opera e salva uma planilha na prática, vou te apresentar também a opção de guia de planilhas. Esse é um módulo para você começar a se ambientar com o Excel. Depois nós vamos para o módulo 2, onde eu vou te apresentar os principais recursos. Nós vamos entrar aqui em recurso muito importante. Vou te ensinar a formatação de células, te apresentar o grupo número, a formatação de células também, e vou te apresentar o grupo de funções alinhamento e o grupo de funções fonte. Vou te ensinar como também colocar bordas nas células, entra aí em formatação, tá? E depois disso nós vamos iniciar uma formatação na prática. Vou te mostrar todos os recursos de ajuda, que é um recurso muito importante para que, se você tiver alguma dúvida, você consegue só digitar a sua dúvida e a Microsoft ela te dá algumas respostas, tá bom? Lembrando que você vai ter acesso a um suporte no decorrer desse curso e a gente também vai estar à disposição para te ajudar.
Vou te mostrar o recurso de auto-preenchimento, de preenchimento relâmpago, o recurso de impressão, que é muito importante. Você vai aprender tudo o que você precisa saber para imprimir dados em uma planilha de Excel. Vou te mostrar o grupo de funções, layout da página, na verdade esse é um menu, layout da página. O recurso de formatar dados como uma tabela, colar valores, a ferramenta de pincel, congelar painéis e texto para colunas. Depois nós vamos começar a adentrar em funções matemáticas e aí vamos começar das funções mais simples, que é a função soma inicialmente, depois subtração, multiplicação e divisão, as funções primárias, né? Depois a gente vai entrar no conceito de ordem dos cálculos, vou apresentar para vocês a função média, a função máxima e a função mínima. Você vai aprender já no módulo básico porcentagem. Depois disso você vai aprender sobre referências de células, referências relativas e referências absolutas. Você vai aprender a função soma-se, função soma-sis, função conte-se. Terminando o módulo 3, nós vamos adentrar em funções de texto e data. E em funções de texto e data, você vai aprender a função concatenar, função direita, esquerda, extrair texto, função localizar, a função localizar com a função substituir, funções maiúscula e minúscula, função rept, função hoje e agora, função data, dia, mês e ano, função datam e também a função se, que é uma ferramenta que eu considero extremamente importante. Depois disso, você vai aprender a ferramenta formatação condicional. Nós vamos entrar em cada detalhe da formatação condicional. Terminando esse módulo, você vai saber tudo o que você precisa saber, você vai conhecer tudo o que você precisa saber sobre formatação condicional. Então nós vamos ter aula de conhecendo a formatação condicional, maior e menor, ferramentas de formatação condicional, entre, igual a, texto que contém, data que ocorre, regra dos 10 primeiros e últimos, regra dos primeiros e últimos sobre porcentagem, média, escala de cor, conjunto de ícones, barra de dados e destacando duplicados. Terminando formatação condicional, nós já vamos entrar em gráficos e eu vou te mostrar os tipos de gráficos, como que cria um gráfico, todos os elementos de um gráfico, design do gráfico, dados do gráficos e mini gráficos. Vou te ensinar todo o universo de gráficos. E depois disso nós vamos entrar, eu vou parar tudo isso e vou dar algumas dicas importantes para você, que é como você mostra e destaca fórmulas, rastreios de fórmulas, intervalo para fórmulas. Vou te ensinar a copiar e colar com drag and drop, você vai entender o que é isso. Você vai atualizar valores com fórmulas, nomeações de intervalos, calculando diversas guias de planilhas e hierarquia de fórmulas. Vou te mostrar o menu fórmulas no Excel e a barra de status, algumas personalizações lá na barra de status. E você pensa que acabou por aí? Não acabou por aí. Depois de tudo isso, nós teremos agora o nosso módulo 8 e vamos aprofundar em funções de data e hora. Vou te ensinar algumas coisas sobre trabalhando com datas, trabalhando com horas, funções de junção e separação de data e hora, função hoje, agora e data diff, funções dias da semana e dias úteis. Depois disso, o módulo 9, nós vamos aprofundar em funções de texto, função procurar, localizar, extrair texto, função direita e esquerda, funções concatenar, concate e unir texto, funções mudar e substituir, funções texto, rept e número caractere. Depois, no módulo 10, nós vamos falar sobre algumas funções de informação, que a função é texto, é número e é não texto. É muito importante quando você for fazer a pivotagem aí de informações, você vai entender. Vamos ter uma aula sobre os erros, o que é cada erro, como que se corrige cada erro. Vou te mostrar algumas funções, erro e se erro. No módulo 11, nós vamos aprofundar para valer na função se. Vai ter 2 aulas sobre a função se e vamos aprender também a colocar várias funções se na mesma fórmula, função se em várias situações, função sis e função se junto com a função e a função ou. Muito importante essa aula. No módulo 12 é um dos módulos que eu considero mais importante, que é o módulo sobre funções de referência. Você vai aprender PROC-V, PROC-V aproximado,
PROC-H, PROC-V com CORRESP, função escolher com a função CORRESP, função índice e CORRESP juntas e a função PROC-X. Depois nós vamos aprofundar também em tabelas dinâmicas, muitas aulas sobre tabela dinâmica. Eu quero que tabela dinâmica seja prioridade aí para vocês no dia a dia, então eu vou dar aula para vocês te apresentando as tabelas dinâmicas, alguns requisitos importantes para se criar uma tabela dinâmica, vou te mostrar como se cria a primeira tabela dinâmica e vamos adentrar em todos os pontos da tabela dinâmica, que é linhas e valores, linhas e colunas, filtros e menus. Vamos ter alguns exercícios para você praticar a tabela dinâmica, vou te mostrar o recurso de tabela dinâmica recomendada, como você cria tabelas dinâmicas com dados externos, vou te ensinar a fazer consolidação de tabela dinâmica a partir do assistente de tabela dinâmica, você vai entender na formação. Você também vai aprender a fazer consolidação de tabela dinâmica, criando conexões, e você também vai fazer consolidações de tabela dinâmica relacionando duas tabelas, criando um relacionamento entre duas tabelas diferentes. E depois disso, nós vamos aprender dashboards, muitas aulas de dashboards, o que é dashboard, como você faz para criar dashboard, vou te ensinar tratamento de dados, você vai aprender a criar análise, a desenvolver toda a parte do layout do seu dashboard, você vai aprender a linkar informações nos gráficos, nos cards, você também vai aprender a criar gráficos dinâmicos, segmentação de dados, toda a formatação de uma segmentação de dados. E além disso, você vai aprender também imagem dinâmica, que é muito importante aí para você fazer dashboards muito bacana, dashboards dinâmicos, tá bom? E aí a gente vai concluir, você vai aprender a criar fórmulas, incluir imagens no dashboard. Então assim, são 14 módulos onde eu te ensino tudo o que você precisa saber para você imergir no universo do Excel, desde o básico, desde os fundamentos, eu vou pegar na sua mão, desde os fundamentos e vou te ensinar até criar dashboards, que são relatórios dinâmicos, que vai servir para dar um passo a mais aí na sua carreira, rumo ao seu sucesso profissional. E você deve estar pensando assim, para ele é fácil falar, eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Então, o acesso à FPA, a nossa formação, vai se dar durante 12 meses e as aulas são 100% online. Você vai poder assistir e reassistir quantas vezes quiser. Além disso, você vai contar com suporte especializado. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo todas as suas dúvidas. Ou você pode estar pensando também, mas o Excel ele é muito complexo, eu não consigo aprender o Excel. Na FPA, nós vamos te ensinar desde a abrir uma planilha sobre o que é Excel até criar dashboards. Você não vai começar já no avançado. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai trilhar um caminho rumo ao conhecimento extremo dessa ferramenta. Então, não se preocupe com a complexidade. No decorrer do tempo, você vai descobrir que o Excel é uma ferramenta simples e que você também consegue aprender. E agora você deve estar pensando assim, não, mas esse curso deve ser muito caro. E não é. Por apenas R$ 397,90 você tem acesso a esse conteúdo e com uma condição especial. Nós dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito. No final de tudo, você vai perceber que a formação ela vai custar para você menos que uma pizza todo mês. Exatamente, menos que uma pizza todo mês e você vai adquirir o conhecimento necessário para ter sucesso profissional, aquele sucesso profissional que você tanto almeja. Além de tudo isso, eu vou disponibilizar para vocês um bônus especial. Mais de 1.400 planilhas editáveis para você usar aí no dia a dia da forma que lhe convir. Isso mesmo, é só você baixar e começar a usar mais de 1.400 modelos diferentes de planilhas. E se você quer entrar nessa turma da FPA, a formação Portas Abertas, é só clicar no botão que vai aparecer aqui embaixo e se inscrever. Vai ser uma honra para nós ter você como nosso aluno, poder pegar na sua mão e juntos
transformar a sua carreira, abrir as portas da sua carreira para o sucesso profissional.